O tema da pregação hoje é maldição hereditária não existe. Lucas capítulo 3, verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Ao começar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era como se pensava, filho de José, filho de Eli. Como se pensava. As pessoas viam José como filho de Eli. Aqui não está dizendo que ele era filho de Eli. Era como pensava. As pessoas pensavam que ele era filho de Eli. Nós iremos entender isso mais lá na frente. Eli de Matate. Matate de Levi. Levi de Melqui. Melqui de Janai. Janai de José. José de Matatias. Matatias de Amós. Amós de Naum. Naum de Esli. Esli de Nagai. Nagai de Maate. Maate de Matatias. Matatias de Semei. Semei de Joseque. Joseque de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Elmodã, Elmodã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, aqui é o rei Davi, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nasson, Nasson de Aminadab, Aminadab de Admim, Admim de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Farés, Farés de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Naor, Naor de Seruque, Seruque de Ragaú, Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Meleléu, Meleléu de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Muitos, quando estão lendo a Bíblia e chegam nessas partes de genealogia, costumam pular. Acham cansativo e pulam, não lendo o livro da genealogia. Ou outros leem de forma rápida, como eu confesso que já fiz várias vezes. Quando eu vou ler a Bíblia, estou lendo, chego em Números, ainda mais quando estou lendo a Bíblia inteira, quando chega em Números a gente acaba lendo de forma rápida, os nomes. Mas sempre quando nós chegamos em um livro de genealogia, nós devemos sempre nos lembrar de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós entendemos que a genealogia também é a palavra de Deus. E se Deus colocou a genealogia na Bíblia, é porque tem um propósito. E nós podemos sim aprender com genealogia. E é isso que nós iremos ver aqui nessa noite. Você se lembra como Lucas inicia o seu escrito lá no capítulo 1? Ele começou dizendo assim lá no verso 4 do capítulo 1. Apareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenha certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Então Lucas, ele estava escrevendo para um homem chamado Teófilo, um possível oficial romano e talvez também um convertido, um recém-convertido em Jesus Cristo. Então Lucas, ele está preocupado em transmitir com clareza as verdades a respeito de Jesus para este homem chamado Teófilo. E para registrar isso, para esclarecer quem é Jesus para Teófilo, ele também escreve aqui a respeito da genealogia de Jesus, mostrando que Jesus, ele veio de Adão, ele era um ser humano. Na pregação passada, nós vimos o batismo de Jesus no Rio Jordão. E lá nós podemos contemplar as 3 pessoas da Trindade. Nós vimos ali naquele evento, o Pai falando do céu, eis aí o meu Filho amado em quem me compraz, em quem me alegro. Nós vimos o Espírito Santo descendo como em forma de pomba
e pousando sobre Jesus, e o Filho de Deus saindo das águas. Então nós vemos ali a Trindade, ali no momento do batismo de Jesus. Mas não só isso, nós vimos na pregação passada que Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério. Jesus é o Verbo. Jesus, com 12 anos de idade, já impressionava os doutores da lei. Com 12 anos de idade, lá em Jerusalém, quando seus pais o perderam lá, esqueceram ele lá, e quando encontraram Jesus, Jesus estava lá debatendo com os doutores da lei. E eles ficavam impressionados com a sabedoria daquele menino, com 12 anos. Então Jesus, com certeza, com 20, 15, ele sabia muito mais coisa do que os doutores da lei de sua época. Mas Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Por quê? Porque na tradição judaica, alguém só era considerado maduro, e as pessoas só ouviriam alguém se essa pessoa tivesse 30 anos de idade. Então, 30 anos de idade na cultura judaica estava relacionado à maturidade. Eles só teriam ouvido, só parariam para ouvir alguém que tivesse pelo menos 30 anos de idade. Por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Ezequiel começou o seu ministério com 30 anos. José se tornou governador do Egito com 30 anos. O rei Davi se tornou rei em Israel com 30 anos. Lá em Números 4, nos conta que a idade mínima para ser um sacerdote era 30 anos de idade. Então havia esse costume, essa cultura no meio dos judeus. Então Jesus esperou 30 anos para começar a pregar a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje em muitas igrejas, né? Pregadores mirins, criança pregando na igreja, né? Se Jesus, que tinha 30 anos, não estava pregando por aí, esperou o tempo certo, o tempo da maturidade, aí hoje as pessoas estão aí colocando criança para pregar dentro da igreja. Aí você vê a criança passando etapas da vida dela. Ela é criança. Aquele é o momento dela ser criança, dela brincar, dela participar daquele momento da vida dela. E aí eles estão pondo criança para pregar dentro das igrejas. E se você ler a Bíblia com calma na sua casa, examinar as Escrituras, você vai ver que é juízo de Deus quando tem crianças e mulheres pregando em púlpitos. Quando mulheres estão à frente da obra de Deus. E aqui Jesus então esperou 30 anos para pregar a palavra de Deus. Após Lucas dizer então que Jesus começa o seu ministério com 30 anos, Lucas agora começa a descrever a genealogia de Jesus. E o primeiro tópico dessa noite são apenas dois. O propósito da genealogia de Jesus. Então, após falar da idade de Jesus, do início do seu ministério, agora Lucas escreve sobre a genealogia de Jesus. Em Gênesis, após a queda de Adão e Eva, Deus fez uma promessa, dizendo que da semente da mulher nasceria o Messias, o Salvador do mundo. E esse Salvador do mundo, ele esmagaria a cabeça da serpente. E ele iria nos resgatar dos nossos pecados. Por quê? Porque Adão pecou e toda a humanidade caiu junto com Adão. Então havia essa promessa, desde Gênesis, de que o Messias viria para salvar o mundo. Mais tarde, Deus, ele renova suas promessas a Abraão. Abraão ainda não se chamava Abraão, ele chamava Abrão. Ele morava em Ur dos Caldeus. Deus chama Abrão, muda o nome dele para Abraão e faz uma promessa, dizendo que na descendência de Abraão viria aquele que abençoaria todas as nações da terra. Mais uma vez se referindo ao Messias. Depois, mais tarde, Deus, ele faz a promessa também ao rei Davi, dizendo ao rei Davi que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono e governaria eternamente. Era um governo eterno. Jamais teria fim esse governo. Estava também se referindo ao Messias, ao Salvador do mundo. Então, portanto, um dos propósitos da genealogia é mostrar que Jesus era descendente de Adão, onde lá no Gênesis foi feita a promessa, que ele era descendente de Abraão, porque precisava ser descendente de Abraão para ser o Messias, e descendente de Davi, porque também a promessa foi feita para o rei Davi, que um descendente dele
se sentaria no trono. Então Jesus, ele, o filho de Maria, é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Hoje, nós não importamos muito com genealogia, né? Dificilmente você sabe quem é o seu bisavô. Eu não sei quem foi meu bisavô. Na época nem tinha câmera fotográfica. Eu só sei que tem lá no registro da minha avó o nome deles. Teve um dia que eu li, agora já esqueci. Mas dificilmente a gente se lembra dos nossos bisavós, tataravós. Algumas pessoas ainda recordam, mas são poucos. Mas naquela época era de extrema importância conhecer a sua descendência, saber quem são os seus antepassados. Por quê? Porque Deus, ele dividiu as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que era Israel, e deu terras a essas tribos, a esses homens. Então, naquela época também não existia cartório. Então, como as terras foram divididas, para você ter parte na herança da família, você teria que comprovar que você era da tribo tal. Então, a genealogia era importante naquela época, por quê? Então, porque não tinha cartório. Então, para você precisava da genealogia para reivindicar uma terra ou uma herança. Você precisava também da genealogia para resolver problemas familiares. Por exemplo, Deus instituiu a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Se você fosse casado, aí você morre. O que dizia a lei do levirato? O seu irmão deveria casar com a viúva, a sua mulher, né? E você morreu. Então ele deveria casar com a viúva, para então manter o nome e a linhagem da família do morto. Né? O seu irmão lá, casado, fica melhor, né? O seu irmão casado. Aí ele morre, só que ele não deixa filhos. Então, a semente dele vai morrer, o nome dele vai ser apagado da história. Porque só passava a herança e o nome por nome do pai, não por nome da mãe. Então, a lei do levirato dizia: se o meu irmão morrer e não deixar nenhum herdeiro, eu deveria casar com a minha cunhada, e o primeiro filho que nascesse dessa relação levaria o nome do falecido, do meu irmão que morreu. Então, ele levava o nome do irmão não morria, e levava então adiante. Então servia para resolver esses problemas familiares, tanto de herança como de nome. E também era importante saber a genealogia, porque isso envolvia questões religiosas. Por exemplo, só poderia trabalhar no templo quem nascesse na tribo de Levi. Só quem era filho, descendente de Levi, da tribo de Levi, poderia trabalhar no templo. Então, quem nascia na tribo de Levi não tinha opção. Se nascesse na tribo de Levi, era pastor. Era ali sacerdote. Esse era o caminho, não teria outra profissão. Só que deveria comprovar que era dessa genealogia. Então, a genealogia de Jesus na Bíblia está registrada não só por Lucas, está registrada também por Mateus. Porém, há diferenças nessas duas genealogias. Há contradição? Não. A Bíblia é infalível. A Bíblia não contém erros. Ela é a palavra de Deus. Para nós entendermos as diferenças da genealogia desses dois livros, nós precisamos examinar. O público de Mateus era o povo judeu. Então ele escreve para os judeus. O público de Lucas era os gregos. Mateus registra a genealogia de Jesus até Abraão. Lucas registra a genealogia de Jesus até Adão. Mateus, ele traça a descendência de Jesus através do seu pai adotivo, José, passando pela linhagem real de Davi, através do filho Salomão, para mostrar que Jesus tinha uma descendência real de reis. Veio por Davi, veio por Salomão. E José, então, era dessa linhagem, de Salomão. Ele era de Judá, da tribo de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi.
Você se lembra quando foi feito o censo? E aí José precisou ir com a sua família, Maria estava grávida, ele foi lá para Belém. Por quê? Porque ele era de Judá, Belém de Judá. Então ele era dessa tribo. Agora, Lucas, ele traça a descendência de Jesus através de sua mãe Maria, passando pela linhagem sanguínea de Davi através do filho Natã. Jesus, ele era legalmente da descendência real de Davi, por seu pai José, seu pai adotivo, mas ele também tinha sangue real em seu DNA, que veio por sua mãe Maria. Natã era um outro filho de Davi. Não vem então pela mesma linhagem de José. E muitos judeus e ateus dizem que esse é o argumento que comprova que a Bíblia tem erros e que Jesus não é o Messias, né? Eles dizem que essa é a prova de que Jesus não é o Messias, mas pelo contrário, as genealogias mostram sim que Jesus é o Messias. E o argumento deles é que José aparece com pais diferentes nas duas genealogias. Olha lá, vamos ver ali, ó. Esse é o argumento deles. Olha, tá vendo? Lá no livro de Mateus, José é dito que José, o nome do seu pai é Jacó. Já no livro de Lucas, diz que o pai de José se chama Eli. Então eles dizem que isso é uma contradição da Bíblia. Só que eles não estão preocupados com a verdade e eles não pesquisaram a fundo o que isso significa. Por que ali Lucas coloca Eli como pai de José? Se você for fazer uma pesquisa, existem várias interpretações a respeito disso. Mas em minha pesquisa, a que eu entendi melhor e que traz a melhor resposta para isso, era que Eli, na verdade, ele não era pai de José. Ele era pai de Maria. Por isso que Lucas, ele escreve aqui, ó, era como se pensava, as pessoas pensavam que Eli era pai de José. Por quê? Por que as pessoas pensavam? Porque, segundo as leis judaicas, quando o homem tinha apenas filhas, e ele não tinha um filho homem, então como o nome da família passava pelo o filho homem, e essa família não tinha então um descendente homem, só tinha mulheres, segundo as leis judaicas, o pai poderia encontrar alguém da própria tribo, teria que ser da tribo de Judá, da mesma tribo, e dar as suas filhas em casamento. E agora, o genro passa então a ser ali aquele que vai levar o nome da família à frente, a linhagem do sogro para frente. E por conta disso, esse genro, ele acaba se tornando um filho para o sogro. É o homem da casa. Eu vou morrer. E é ele que vai levar a minha semente. É ele que vai levar o meu nome adiante. Então, para muitos, José era visto como filho de Eli. Aquele que seria agora ali o que iria levar a sua linhagem à frente. Então, por isso que as pessoas pensavam que José era filho de Eli. Mas, na verdade, ele era genro, né, de Eli. Eli era seu sogro. Eli era pai de Maria. Por isso que Lucas, ele registra isso. Assim pensavam. Mas, na verdade, ele não era filho legítimo, ele era filho de Jacó. E aí, nisso, nos mostra que Jesus veio dessas duas linhagens. Linhagem real, ele era legalmente filho de José, adotivo, e também tinha a linhagem sanguínea, vindo por sua mãe, Maria. Então, nesta forma, então, a herança e o nome da família seriam mantidos, como eu já disse, mas esse era o propósito de que as genealogias são diferentes. Outra diferença da genealogia de Lucas e Mateus é que Mateus, ele faz algo que não era comum de sua época. Ele cita 4 nomes de mulheres em sua genealogia. Isso não era comum, mas ele registrou. Ele registrou Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Por que será que Mateus fez isso?
A Bíblia não é muito clara ao dizer, mas creio eu que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, quis mostrar através da história de vida dessas mulheres a graça de Deus. Por quê? Porque nós iremos ver que essas mulheres, elas não foram tão certinhas, né? Tão boazinhas. Primeira mulher que nós vimos aqui, Tamar. Tamar era cananeia. Tamar era uma gentia. Ela não fazia parte do povo de Israel. E Tamar, ela casou-se com E aí o seu marido morreu. Morre. Aí o seu irmão Onã se casa com ela. Onã também morre. A Bíblia diz que os dois eram perversos e Deus matou os dois. E ambos, esses dois homens, eram filhos de Judá. Judá tinha um filho mais moço, só que não estava na idade de casar. E aí Tamar esperou o filho menor de Judá ficar adulto e pediu para casar com ele. Mas aí Judá não quis dar o filho menor para Tamar. E aí Tamar bolou um plano. Ela sabia onde o sogro passava, os caminhos que ele andava. Ela fingiu-se de prostituta, se vestiu de prostituta. E aí enganou o sogro, se deitou com o sogro e engravidou do sogro. Por quê? Porque ela queria um filho para manter ali o nome da família, né? E era por lei, ela deveria receber isso. Um parente próximo ou um irmão mais próximo deveria dar um filho para aquela mulher. E aí então ela engravida de gêmeos ainda. E nós vemos a graça de Deus na vida dessa mulher, apesar de ela bolar toda essa mentira, todo esse plano, toda essa família conturbada. Da semente dela veio um descendente de Jesus. Graça de Deus. Outro exemplo que nós vemos aqui da graça de Deus é Raabe. Raabe também era cananeia. Raabe era uma prostituta. Morava nas muralhas de Jericó. Quando os espias foram lá para vigiar a terra, ela deu cobertura para eles. Com isso ela poupou a sua vida e a da sua família quando Israel invadiu Jericó. E ela se converte a Deus, se converte ao judaísmo, né? Se converte ao Deus Todo-Poderoso. E ela acaba entrando na genealogia do Messias. Pura graça. Uma mulher que era prostituta e se converteu. Uma gentia. Graça de Deus. Outra mulher, Ruth. Ruth também não era do povo de Israel. Era moabita. Casou-se com o filho de Noemi. Noemi era viúva. E o seu filho, que era casado com Ruth, também morre. 2 viúvas agora. E elas voltam para Belém. Estavam passando por necessidades financeiras. Estavam catando as migalhas. Estavam vivendo de esmolas. E aí, quando elas entram em um campo, Ruth entra em um campo, ela se encontra com um homem chamado Boaz, que era o fazendeiro. E ele casa com Ruth. E sabe quem era Boaz? Boaz era filho da ex-prostituta Raabe. E aí Boaz, ele cuida de Ruth, cuida da sua sogra Noemi, ex-sogra Noemi, e tira elas daquela condição de pobreza. Mais uma vez, em meio a essa turbulência, nós vemos a graça de Deus. Outra mulher que essas genealogias nos apresentam, Batseba. Batseba era uma mulher casada, ela se insinua para o rei Davi, né? Vai tomar banho virado para o rei ver. Aí o rei está lá, no dia que é para ir para a guerra não vai, acorda mais tarde, sobe lá no terraço, ele olha e vê aquela mulher, deseja ela, cai em tentação, se deita com ela, ela fica grávida. Davi tenta encobertar o seu pecado, não consegue, e ele se vê nessa condição: preciso matar o marido dessa mulher, porque senão vão descobrir o meu pecado. Ele mata o fiel soldado Urias. Deus, vendo tudo isso, castiga Davi. E essa moça que estava grávida perde o filho, a criança morre. Mas nós vemos aqui mais uma vez a graça de Deus. Depois que Deus castiga Davi, nasce uma outra criança dessa mulher, Batseba, que vem a ser o rei de Israel, o próximo rei depois de Davi, rei Salomão.
A graça de Deus. Em meio a toda essa turbulência, nós vemos a graça de Deus. 4 mulheres pecadoras. 3 delas vieram de povos gentios. Então essa genealogia nos revela a graça de Deus, mas não só na vida individual delas. Essa genealogia nos mostra a graça de Deus a todos os povos e nações. Essa genealogia nos mostra a vontade de Deus, de que o Messias, o Salvador do mundo, não veio só para o povo judeu. Ele veio para todos os povos, todas as nações. Esse era o propósito de Deus para o mundo. Por isso que ele fez uma promessa a Abraão. Abraão, na sua descendência, todos os povos serão benditos. Da sua descendência virá um Messias. Então a genealogia nos mostra isso, a graça de Deus para toda a humanidade. O judeu achava que a salvação era só para ele. E aí na genealogia nós vemos aqui pessoas que não eram do povo judeu. E Deus colocou na genealogia, mostrando que ele veio para todos. Por isso, Jesus ele nos dá uma ordem lá em Mateus 28. Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. Que o nome do seu Filho Jesus Cristo seja conhecido no mundo inteiro. Por isso que Jesus ele nos deu uma ordem, ide fazer discípulos. Não é tentar. Vamos tentar. Não, é fazer discípulo de todas as nações, para que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. Essa é a vontade de Deus. Deus cumpriu com a sua palavra. Ele trouxe a salvação. Nós devemos nos esforçar para isso, para levar o nome de Deus lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, na nossa família, para os nossos amigos. É fazer discípulo. Não é só ser crente, né? Ser cristão, não. Nós temos uma missão, nós temos uma ordem, é fazer discípulo. Talvez você está sendo discipulado, mas tenha consciência disso. Todo conhecimento que você adquirir da palavra de Deus, não é para você guardar, é para você compartilhar com as pessoas que precisam, com as pessoas que Deus coloca diante de você, para elas também conhecerem a verdade e serem transformadas, e o nome de Deus crescer nesta terra, para que o reino de Deus avance. Deus diz que o reino dele é como um grão de mostarda, é uma semente pequenininha, mas ela se transforma numa grande árvore. Nós somos encarregados dessa missão. E eu falei aqui de exemplos de mulheres, mas temos também vários exemplos de homens terríveis na genealogia de Jesus. E eu separei alguns aqui. Homens pecadores. Na verdade, é isso que tem em comum entre o homem e a mulher, né? São pecadores. Todos são pecadores. Todos. Uns pecam menos, outros pecam mais. Mas todos, diante de Deus, são indignos. Não merecem entrar no céu. Não existe ninguém bom. Você olhar na genealogia, você vai ver aqui pessoas que tiveram um bom testemunho. Mas eles não mereciam entrar no céu. Porque para entrar no céu, você tem que ser perfeito. Você tem que ter uma vida inteira, desde quando você nasceu até quando você vai morrer, sem ter nenhum pecado. Só um mínimo pecado, um pensamento impuro, você já é merecedor do inferno. Mas como assim? Um pecado só? Adão cometeu um pecado e recebeu o salário do pecado, a morte. Então, para entrar no céu tem que ser perfeito. Então, quem pode bater no peito e dizer que é perfeito e cumpriu toda a lei de Deus? Ninguém. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Então nós vemos aqui pessoas que foram pecadores, pecadoras, mas foram alcançados pela graça de Deus. Davi cometeu horrores, mas ele se voltou para Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. E eu aqui separei alguns nomes. Adão. Não vou falar todos, senão a gente vai ficar aqui 2 semanas falando nome por nome da genealogia, né? Mas eu separei alguns aqui. Adão, seu pecado trouxe destruição não só para a sua vida, mas para toda a raça humana. Com Adão e Eva, o pecado passou para toda a humanidade. E Deus, ele poderia ter matado ali, no jardim do Éden, Adão e Eva, e acabado com o problema. Deus seria justo e bom se mandasse todos nós para o inferno, porque é isso que nós merecíamos. Esse foi o combinado. Olha, eu criei você, eu soprei em você o espírito da vida, eu dei o meu espírito para que você ande em obediência. Mas o dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer. E o homem arrogante, né, Adão e Eva, quiseram andar sozinhos, comer do fruto proibido. Deus poderia matar eles naquele exato momento. Aqui, está o salário, eles vão morrer agora. E Deus seria justo e bom, cumprindo, né, a sua justiça. Mas Deus também é misericordioso.
Deus deu mais tempo de vida para Adão, ele teve filhos, e Deus cobriu Adão e Eva com a sua graça. Ele tirou a pele de um animal e fez, pelo de animal e cobriu eles com a sua graça. Então nós vemos a graça de Deus na vida do pecador Adão. Nós vemos a graça de Deus na vida de Abraão, o pai da fé. Mas Abraão foi o pai da fé, um bom exemplo, mas Abraão também pecou. Abraão mentiu. Ele, diante de risco de vida, ele teve medo de morrer. Ele disse para sua esposa: olha, se esses homens aí dessa terra vier perguntar o que eu sou de você, o que eu sou seu, fala que eu sou seu irmão. Não fala que eu sou seu marido não, porque senão eu vou morrer. Então, Abraão, ele foi covarde. Ele, o pai da fé, foi covarde e não teve fé. Ele preferiu a desonra da sua esposa do que enfrentar as consequências da morte. Pecou. E Abraão também, sendo o pai da fé, não soube esperar o filho da promessa. Deus disse que ele teria um filho com Sara, e esse sim seria o filho da promessa. Ele não soube esperar, ele se deitou com a concubina e teve o filho Ismael. Cometeu erros, falhas, mas Deus foi gracioso com Abraão, dando ainda a promessa, o filho de Isaque. Na sua idade avançada, o filho da promessa nasce, Isaque, a graça de Deus, mesmo em meio aos erros de Abraão. Nós vemos também na vida de Isaque, o filho de Abraão, cometeu o mesmo pecado do pai. Se você ler na sua casa, você vai ver. A mesma mentira. Ficou com medo de morrer. Falou para a esposa: não fala que eu sou seu marido, fala que eu sou seu irmão. Mas mesmo assim foi alcançado pela graça de Deus. Isaque, mas quando está mais velho, agora ele tem os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Isaque comete um erro também, de amar mais o seu filho Esaú. Era o queridinho, o mimado. E aí os dois brigam, Esaú e Jacó. E Esaú diz que vai matar Jacó. Jacó foge com medo para uma outra terra. Fica anos longe da família, por conta do deslize, da forma de criar errado do seu pai. Mas nós vemos a graça de Deus na vida de Isaque. Por quê? Porque lá no final da sua vida, Jacó volta e faz as pazes com o seu irmão Esaú. Graça de Deus. Vemos a graça de Deus na vida de Jacó também. Esse mesmo Jacó enganou seu pai, mentiu, se utilizou ali da cegueira do pai para se passar por Esaú. Mas Deus também foi gracioso com Jacó. Deus o abençoou com muitos filhos. Ele teve 12 filhos homens e pelo menos uma filha mulher chamada Diná. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mesmo em meio às falhas de Jacó, Deus foi gracioso com Jacó. De Jacó nasceu Judá, o quarto filho. Judá também foi terrível. Você se lembra o que Judá fez com Tamar? Não quis dar um herdeiro para Tamar. Ele ali negou isso para ela. Judá também, ele vendeu José. Se lembra de José do Egito? Judá, ele que teve a ideia: vamos vender José para o Egito. Na verdade ele foi o melhorzinho, porque os outros queriam matar. Aí Judá, ele falou: não, vamos vender, tá bom, matar é demais. Mas José também errou, José também falhou, enganou o pai. Seu pai chorou amargamente por José. Mas mesmo assim, Judá foi alcançado pela graça de Deus. Tanto que, até hoje nós cantamos canções, Cantamos hoje, Eis aí, o leão da tribo de Judá. Entrou na genealogia de Jesus. Outro homem terrível, talvez o pior, rei Manassés. Manassés, ele reverteu todas as coisas boas que o seu pai Ezequias, o rei Ezequias, havia feito. Ezequias andou nos caminhos do Senhor. Ezequias tirou os deuses pagãos de Israel, ele trouxe ali uma reforma religiosa em Israel. Mas aí o seu filho jogou por terra tudo que ele fez. Manassés reconstruiu os altares pagãos, adorou os deuses cananeus como Baal, promoveu a adoração dos astros, praticou a feitiçaria, usou de adivinhações e consultou médios e bruxos. Manassés foi terrível. Ele colocou um ídolo dentro do templo de Deus, afrontando a Deus. E para piorar, o rei Manassés, ele sacrificou seus próprios filhos a Moloque.
Um homem terrível, um rei terrível. Mas a Bíblia diz que ele foi capturado pelos assírios. E lá na prisão ele se arrepende e se volta para Deus. E alcança a misericórdia de Deus. Alcança o perdão de Deus. Mais uma vez, a graça de Deus em meio a um homem terrível. O rei Davi, como eu já disse, adulterou, matou, mentiu. Foi um mau pai, omisso. Não repreendeu os filhos quando deveria. A espada nunca mais saiu da sua casa. Mas também alcançou a graça. Ele se arrependeu. Ele se voltou para Deus. No Salmo 51 você vê ali Davi se dobrando diante de Deus, clamando por misericórdia, e ele alcança. E é chamado ainda o homem segundo o coração de Deus. Seu filho Salomão casou-se com 1000 mulheres e caiu na idolatria. Mas foi alcançado pela graça de Deus. Minha esposa é uma bênção, né? Mas tem umas esposas aí que é difícil, né? Uma é difícil, imagine 1000. Imagine 1000. E ele arrumou problemas. E caiu na idolatria. Tomara que ele tenha alcançado misericórdia de Deus, né? Aqui não temos certeza. Mas eu creio na misericórdia de Deus. Tomara que tenha tido alcançado. Mas entrou na genealogia de Jesus. Alguém que caiu na idolatria. Inúmeros homens terríveis aqui. Porém, na genealogia de Jesus, vemos também pessoas que deixaram um bom testemunho. Não eram perfeitas, eram também pecadoras. Ficaram lembradas por coisas boas que fizeram, né? Fruto da graça. Pessoas como Enoque, andou com Deus. Apesar da Bíblia não mostrar o seu pecado, com certeza Enoque também pecou. Porque Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, todos carecem da glória de Deus. Não há quem faça o bem. Todos nós, todo ser humano, ele é pecador. Enoque, mesmo sendo pecador, ele viveu para a glória de Deus, agradou a Deus, né? A Bíblia diz que ele andou com Deus. Nós vemos também um exemplo bom aqui de Boaz, que ali casou-se com Ruth, cuidou de Noemi, de Ruth. Nós vemos o rei Josias também, foi um bom rei de Israel, um dos melhores reis de Israel. Né? O povo havia perdido a palavra de Deus. E quando ele vai reconstruir o templo, ele acha, no meio dos destroços, a palavra de Deus. E aí ele começa a fazer ali uma reforma espiritual também em Israel. O próprio rei Ezequias, pai de Manassés, foi um bom rei. Zorobabel também foi um homem de Deus, que ajudou ali na reconstrução do templo. E José e Maria. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, andavam nos preceitos do Senhor, temendo a Deus. Então nós temos bons exemplos também. Então nós vemos aqui, e esse é o segundo tópico, segundo e último, maldição hereditária não existe. Por quê? Nós vimos aqui nessa genealogia várias pessoas com inúmeros comportamentos diferentes. Pais que foram bons e tiveram filhos que se tornaram ruins. Tivemos aqui o contrário também. Pais que eram ruins, mas tiveram filhos que se tornaram pessoas boas. Por esse motivo, eu não creio em maldição hereditária. Tem igreja que você vai, aí eles fazem a campanha da maldição hereditária. Você tem que fazer lá 7 cultos para quebrar isso daí. Você tem que confessar os pecados dos seus pais, o que eles fizeram lá, por isso que você vai seguir o mesmo caminho, a mesma maldição. Não, isso daí não vem da Bíblia. Nós vemos aqui homens e mulheres que tiveram um passado terrível, mas os seus filhos foram uma bênção. E o contrário também é uma verdade. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não há nenhuma maldição, não há mandinga contra os filhos de Deus. Se você está andando com Cristo, você está andando em novidade de vida. Você é filho de Deus, você é agora da família de Deus. Jesus é capaz de quebrar toda a maldição, todo jugo, toda a culpa, né? Tudo aquilo que o diabo às vezes plantou na nossa mente, no nosso coração, Jesus joga por terra. O cristão verdadeiro, ele não tem que viver embaixo desse jugo da tal maldição hereditária. Se você confessou Cristo como Senhor da sua vida, se o Espírito Santo habita em você, maior que está dentro de você do que está no mundo.
Isso é mentira do diabo. Durante a história, existiram e ainda existem várias pessoas tentando explicar o comportamento humano. Muitos acreditam que os filhos herdam geneticamente as características e o comportamento dos pais. Ou seja, se você for o melhor jogador do mundo, é isso que eles estão dizendo. O seu filho ele vai ser a mesma coisa que o pai, porque está na genética, está no DNA. Então quer dizer, se você for o melhor jogador do mundo, então seu filho vai ser também o melhor jogador do mundo? O Pelé é a prova que isso é mentira. O Pelé era o melhor jogador do mundo. O seu filho se tornou o jogador melhor do mundo? Não foi. Nem o jogador de linha não foi, jogou no gol. Então isso daí não está de acordo com a palavra de Deus. Lógico que, se você for um jogador de basquete, você é alto. Ou você é um goleiro, né? Você é alto. Aí você casou com uma mulher também que é alta. O seu filho tem grande chance de se tornar um goleiro também, mas isso não é a regra. Lógico que influencia algumas coisas, mas isso não define o comportamento dos filhos. O nosso sangue, o nosso DNA, não vai determinar o que ele vai ser no futuro. Outras pessoas dizem, né? Muitos, meu pai é alcoólatra, então eu também serei. Já está no meu DNA. Isso aí não existe. Lógico que se você vive numa família onde todo final de semana tem bebida, todo lugar que eles vão tem bebida, você corre a grande chance de também cair na bebida. Mas esse não é o fator determinante. Muitas pessoas têm lá um pai e uma mãe. O pai é alcoólatra, a mãe é crente fervorosa, vai na igreja. Aí o menino cresce, ele cai para o alcoolismo. Aí ele, tá vendo? Eu fui para o alcoolismo porque meu pai era também. Desculpa, esfarrapada. Você tinha 2 exemplos, um bom e um ruim. Você que é pecador, você que preferiu seguir o caminho torto do seu pai. Você poderia seguir o caminho, o exemplo da sua mãe. É uma desculpa para o pecado. Muitos acreditam que se a mãe ou o pai nunca tiver uma família estruturada, ela também não terá. Muitos acreditam que se o casamento dos pais não deu certo, então dela também não dará. Eu quero dizer para você hoje, nesta noite, que isso é mentira do diabo. Não acredite nisso. Jesus, ele vem para quebrar tudo isso que talvez tenha aí na sua mente. Talvez você foi influenciado, sim, pelo meio que você vive. Uma pessoa que vive num bairro, numa vizinhança onde só tem traficante, só tem bandido, a criança às vezes ela corre o risco de seguir sim por esse caminho. Mas Jesus, ele quando entra no coração de alguém, ele transforma. E você pode ser transformado. Talvez você tenha restícios dos seus pais. Talvez você carrega algum trauma do passado, mas em Jesus Cristo você pode vencer isso. Então, os psicólogos, eles procuram, né, entender o comportamento humano, buscar as respostas para o comportamento. Por que o ser humano comporta-se dessa maneira? Os psiquiatras, mas eles nunca encontrarão a resposta se não for na palavra de Deus. O único lugar que encontraremos essa resposta do comportamento humano é na palavra de Deus. Se tirar a palavra de Deus, eles vão criar cada ano uma teoria diferente. A raiz do problema está na palavra de Deus, está lá no Éden. Quando o homem pecou, toda a humanidade teve o seu DNA afetado. Todos nós somos contaminados pelo vírus do pecado. A única coisa hereditária e maligna que nós recebemos dos nossos antepassados é o pecado. Todos nós fomos contaminados pelo pecado de Adão. Todo ser humano tem potencial para se tornar o mesmo ou ter o pior comportamento do que Hitler. Eu e você temos potencial para isso. Você duvida? Mexe com alguém que você ama. Mexe com o seu filho. Você perde o controle rapidinho, né? E se você tiver a oportunidade, se tiver ali à sua disposição uma arma, você faz loucura. Dependendo da situação. Todos nós temos capacidade para nos tornarmos o mesmo ou pior do que Hitler. Todo comportamento de bom que nós vemos nas pessoas é fruto da graça de Deus.
Quando você vê alguém fazendo algo de bom, é porque Deus está freando o mal que há naquela pessoa. Nós somos como um cavalo, bruto, selvagem, e tem um freio na nossa boca. O que é esse freio? É a graça de Deus. Nós não somos como Hitler hoje, é porque Deus, ele freia a nossa maldade. Foi assim que ele fez com o coração de Faraó. Quando Deus queria que o Faraó liberasse o povo, ele puxava o freio. Aí ele soltava, aí ele liberava o povo para adorar. Aí quando Deus queria endurecer o coração do Faraó, Deus só soltava. Aí ele ia fazer o mal. Deus trabalha assim no homem. É Deus freando o comportamento maligno do homem. Todo comportamento maligno e desvirtuado do homem é Deus soltando o freio do mal que está dentro do homem. E sabe por que hoje homens maus até fazem coisas boas, fazem algum tipo de bem? É fruto da graça de Deus. Tem homens ímpios que fazem coisas boas. Um cientista ímpio, blasfemo, ateu às vezes, fala absurdos a respeito de Deus. Mas ele é inteligente, recebeu a graça de Deus, a inteligência. Aí ele faz um remédio lá que favorece toda a humanidade. Elabora um remédio, cria um remédio, que tudo é graça de Deus. Agora você imagina no inferno, onde todas as pessoas serão entregues totalmente ao mal. Lá não vai ter graça de Deus. Lá Deus vai soltar o freio, ó. Seja o que você é. Seja o monstro que você é. O ser humano é assim. O pecado afetou as suas vontades, o seu intelecto, o seu coração. O ser humano, se soltar a graça que está sobre ele, ele vai se tornar um Hitler, um monstro. A queda fez isso conosco. Nós nos tornamos como um urubu. Vou dar esse exemplo de novo. As nossas vontades foram afetadas. Nós só queremos fazer o mal. Se Deus não transformar o nosso ser, nós sempre escolheremos o mal. Está lá, você é um urubu. Aí coloca diante de você um estrogonofe, fresquinho, gostoso. E ali do outro lado a carniça. O urubu vai sempre na carniça. 10 vezes ele vai na carniça. Porque essa é a vontade dele. Essa é a vontade do ser humano sem Deus. O ser humano sem a graça de Deus, ele vai só escolher o pecado. Agora, quando Deus ele vem, transforma o nosso ser, as nossas vontades, agora sim nós podemos escolher. Agora eu não quero mais a carniça, eu prefiro o estrogonofe. É assim que acontece quando há um novo nascimento. Quando um cristão nasce de novo. Quando um cristão nasce, ele agora tem a sua natureza transformada. Então por que há essas coisas malignas no mundo? É porque os homens estão entregues às suas concupiscências, aos seus desejos pecaminosos. Paulo ele diz isso lá em Romanos 1:24. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, às concupiscências dos seus corações. Deus soltou o freio. Tem gente que é assim. Deus já soltou, Deus já entregou, por isso que ele vai aprofundando no pecado, ele vai lá no mais profundo do pecado, vai lá na lama, vai lá no fundo do poço. Tem gente que infelizmente já foi entregue. Deus já entregou ele a uma condição reprovável. Por isso que tem gente que você prega, ele não ouve a palavra de Deus. Deus já entregou. Ele já resistiu ao Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito Santo, e Deus o entrega. Por mais que você fale para ele não quer ouvir a verdade. Foi entregue a essa condição terrível. Deus soltou o freio. E ele se transforma naquilo que ele é dentro de si, né? Então, diante desses exemplos, né, dessa genealogia de homens que foram terríveis, mas foram alcançados para a graça de Deus, e talvez você vivenciou isso na sua família. Talvez a sua família foi destruturada. Você viveu num lar assim. Talvez você teve traumas no passado. Isso de alguma forma moldou o seu caráter hoje. Talvez você herdou algo dos seus pais, um desvio de caráter, do ambiente que você viveu. Talvez você foi abusado. Talvez você tem traumas aí que você nunca disse para ninguém, porque você não tem coragem. Mas lembre-se, Jesus Cristo ele tem poder para curar todos esses traumas, todos esses desvios de caráter, tudo aquilo que você foi influenciado, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo.
Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio nos fazer andar em novidade de vida, a viver uma vida que glorifica a Ele, uma vida de gozo. Jesus nos resgatou das trevas agora para fazermos parte da família de Deus. Talvez você nunca teve uma família, mas agora, em Cristo, você tem uma família. A família de Deus é a sua família. Eu e você agora somos filhos do mesmo Pai de Jesus. Então seja liberto hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você tem algo que você carrega do passado, algum trauma, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Seja liberto por Ele. E para terminarmos, a conclusão, você reparou aqui que a vida de todas essas pessoas foi usada por Deus por um propósito maior? Talvez eles nem tiveram conhecimento disso. José, Jacó, todos esses homens de Deus, Ruth, Noemi. Mas Deus foi cuidando de todas essas famílias, de todas essas vidas, para um propósito maior, para que o Filho de Deus viesse ao mundo. Deus trabalhou na história, usando todas essas pessoas, umas de bom testemunho, outras nem tanto, mas Deus, em sua soberania e providência, cumpriu a promessa dita lá em Gênesis, de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, nos trazendo redenção. Agora, se Deus cuidou de toda a história humana, para que o Filho dele viesse ao mundo, cuidou dessas famílias, mesmo com seus erros, você acha que Ele não vai cuidar de nós? Você acha que Ele vai cuidar de você, de mim? Com certeza vai. Tudo aquilo que for necessário para nós cumprirmos a vontade de Deus, Ele vai suprir na nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Se Ele cuidou desses homens do passado, dessas mulheres do passado, Ele irá cuidar de nós hoje também. Assim como Ele tinha um propósito maior na vida dessas pessoas, Ele também tem um propósito maior na minha e na sua vida. Se nós nascemos de novo, se nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Eu e você não nascemos por acaso. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para que o nome de Cristo seja conhecido em todo o mundo, de geração em geração. Deus não nos salvou para ficarmos esperando a morte. Tem gente que acha que é isso, Fui para a igreja, aceitei Jesus, me batizei, agora é só esperar a morte. Estou na graça. Ele não se preocupa em levar o nome de Cristo. Jesus nos chamou não só para ser cristão, Jesus nos chamou para ser discípulo dele. Aprender todas as suas doutrinas, tudo sobre ele e levar essas verdades às outras pessoas. Isso é ser um discípulo de Cristo? Jesus nos ensinou, lá em Mateus 6,9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz aqui que o nome de Deus deve ser santificado. Como que o nome de Deus é santificado? Já parou para pensar? Como que o reino dele, ele está falando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como que o reino dele, a vontade dele é feita aqui na terra? Como? Essa é a oração. Às vezes nós fazemos essa oração e nem prestamos atenção naquilo que estamos falando. Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, então isso se cumpre. Quando nós vivemos para Ele, quando nós pregamos sobre Ele, nós estamos fazendo a vontade dEle. 1 Coríntios 10:31 vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus, ele viveu assim quando esteve aqui. Ele veio não para fazer a sua vontade, ele veio para fazer a vontade do Pai. A vontade de Jesus sempre esteve alinhada com a vontade do Pai. Ele diz isso lá em João 4:34. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu e você devemos, todos os dias das nossas vidas, buscarmos estar no centro da vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. A minha vontade, a sua vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Senão você nunca irá desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja, dizem ser cristãos, mas elas procuram fazer a sua vontade, não a vontade de Deus.
Por isso que vivem por caminhos tortuosos, sofrem enquanto vivem aqui nessa terra. Lógico que existem vários outros motivos de sofrermos, mas alguns sofrem porque não compreenderam o propósito de Deus para a vida delas, que é viver para a glória de Deus, que é viver para o nome de Deus ser glorificado nesse mundo. Como eu disse no início, naquela época não existia cartório nos dias de hoje, como nos dias de hoje. Não tinha cartório. Então por isso era importante saber a sua genealogia. Por isso Lucas e Mateus registram o nome dessas pessoas nas Sagradas Escrituras. Já estou encerrando. O nome dessas pessoas registrados aqui são lembrados até o dia de hoje. Sabemos que muitas pessoas não tiveram o seu nome registrado na genealogia. Foram homens de Deus, mulheres de Deus. O meu nome e o seu nome também não foi registrado aqui nas Sagradas Escrituras. Mas, porém, entretanto, a Bíblia nos diz que tem um cartório no céu. Não é o cartório da terra. É um cartório no céu. E lá nenhum nome será deixado de lado. Todo aquele que abrir os seus lábios de todo o coração, clamar por Cristo Jesus, esse terá um nome escrito no livro da vida. Aquele que se arrepender dos seus pecados, aquele que negar a sua vontade, tomar a sua cruz e fazer a vontade do Pai, esse jamais terá um nome riscado do livro da vida. O seu nome vai ser registrado lá, o meu e o seu nome. Lá está o nome de todo aquele que recebeu o Espírito Santo e viveu para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Se você já teve essa certeza de que o seu nome está registrado no livro da vida, vive em gratidão a Deus. Busque, casse a vontade de Deus para a sua vida. Viva em retidão. Viva em amor a Deus, em gratidão a Ele, seguindo a sua palavra. Se debruce nas Escrituras, leia todo dia, ore a Deus, não falte os cultos, tenha comunhão com a igreja, para que você não seja alvo fácil de Satanás, e viva uma vida desgraçada. Talvez você até seja salvo, mas pode viver aqui uma vida desgraçada como Sansão. Sansão era escolhido por Deus, mas não vigiou, viveu uma vida desgraçada, teve os olhos furados, virou motivo de chacota, porque não viveu no centro da vontade de Deus. Se você tem a certeza que o seu nome já está registrado lá, viva para a glória de Deus. Agora, se você ainda tem dúvidas, você não sabe se o seu nome está registrado no cartório do céu, faça com que hoje o seu nome esteja registrado lá. Se arrependa hoje dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Mude. Creia de todo o seu coração na obra de Jesus Cristo. Creia que você é um pecador, que você merece o inferno, que você não é uma pessoa boa. Talvez sua mãe disse para você, você é bom. Você não é bom, você é maligno. Você só não fez atrocidades porque a graça de Deus freou você. Você precisa reconhecer isso, que você é um pecador, que você carece da glória de Deus. Repita o que Maria disse ao Senhor quando recebeu a visita do anjo: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, cumpre a tua vontade no teu servo, na tua serva, transforma a minha vida, porque eu por si só não consigo viver para ti, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, que nós possamos olhar para a genealogia de Jesus e ver aqui os bons e os maus exemplos. Pessoas que passaram aqui terríveis, cometeram atrocidades. E eu tenho certeza, se elas tivessem uma nova chance, elas não viveriam como elas viveram. Elas viveriam para glorificar o nome de Deus, como fez Enoque, como fez Boaz. Que eu e você venhamos aprender com os erros, para não cometer os mesmos. E venhamos aprender com os acertos também, em viver para a glória de Deus. Que o nosso nome venha a ser lembrado de que nós vivemos aqui na terra para a glória de Deus. Quando você vê ali a genealogia dos reis, sempre está lá assim, ó. E esse rei viveu longe dos caminhos de Deus. Aí você vê outro rei sendo elogiado. Esse viveu para a glória de Deus. Esse andou nos caminhos do Senhor. Que eu e você venhamos ser lembrados por isso. Que nós possamos viver para a glória de Deus. Nós sabemos que por nós mesmos não podemos. Precisamos do Espírito Santo. Por isso oremos a Deus nessa noite, agradecendo, pedindo perdão,
clamando pelo Espírito Santo para que Ele venha a cada dia nos convencer das nossas falhas, dos nossos erros, para não seguir o nosso coração, que é corrupto e desesperadamente enganoso.